Glória a Deus. Então vamos ouvir aquilo que Deus ele tem para falar ao nosso coração nesta noite. Como eu vi aqui os comentários dos irmãos, né? Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Acabei de me inscrever, vamos lá. A paz do Senhor. Eu vou ler agora. Olha, irmã Maria, tem sido uma bênção para mim. Então Deus ele tem falado ao nosso coração. E somos gratos, né, por Deus nos dar a oportunidade. É o que eu sempre falo. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos deu essa oportunidade. E se Deus nos deu essa oportunidade, é porque Deus ele quer falar, ele quer fazer, ele quer transformar, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer curar. Deus quer fazer. Então a Bíblia fala que quem tem ouvidos, né, para ouvir, que ouça, né? Então nós estamos aqui para ouvir, porque nós temos ouvidos e queremos ouvir assim a voz de Deus. O livro que a gente vai ler hoje é o livro de Hebreus. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você pegasse ela em mãos, né, a sua Bíblia. Aqui a sua Bíblia, que é o nosso alimento, né? O nosso alimento, eu gosto de dizer assim, que tem um alimento físico, né? Que é a janta que você jantou ali, é o físico. Você tem um prato de comida e você tem que ter o prato, tem que ter comida dentro, né? Aqui também é a mesma coisa. Aqui, só que aqui é o alimento espiritual, onde Deus vai te dar força para você vencer. Então, se você tem a sua Bíblia, você vai abrir ela no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 9. Porque tudo que eu falar para vocês está na Bíblia, gente. Tudo que eu mostrar para vocês está na Bíblia. Eu não sou louco nem de acrescentar e nem de diminuir. O que eu estou aqui para fazer é abrir a Bíblia e mostrar para você e revelar para você as Escrituras Sagradas. Amém, gente? Então, no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 9, a palavra do nosso Deus maravilhoso diz assim, o título, né, da mensagem: as coisas melhores e pertencentes à salvação. Esse título já fala muita coisa sobre a mensagem que a gente vai ler, né? Que as melhores coisas, né, pertencem à salvação. Então, tudo que você tem, tudo que você conquistar, o melhor de todas elas, vai ser sempre a salvação. Porque a Bíblia diz que não adianta a gente conquistar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, ter tudo que o mundo tem para oferecer, se no final de tudo a gente perder a nossa salvação. Então isso não é lucro para nós, não é lucrativo para nós. Mas a Bíblia fala que as melhores coisas são pertencentes à salvação. E olha o que Deus diz no versículo 9. Diz assim: quando a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Olha isso, gente. Como que Deus nos dá a oportunidade, né, da vida, do respirar, o fôlego de vida. E a gente viveu o dia de sexta-feira inteiro, né? Perdão, de sábado inteiro, né? E nós chegamos agora à noite e Deus ele vem com esse alimento para nós. E a palavra de Deus diz assim que Deus ele não é injusto. Ele não é injusto. Como assim, pastor, ele não é injusto? Porque ele não vai esquecer do seu trabalho. Ele não vai esquecer. Sabe quando você passa por uma perseguição por causa do nome de Jesus? Sabe quando você é caluniado porque as pessoas dizem que você é crente? Sabe todas as coisas que você passa, que você suporta, que você às vezes teve que abandonar, que você abandonou, que você está lutando, buscando forças para abandonar? A Bíblia fala que tudo isso que você faz, que é abandonar as coisas que desagradam a Deus, que é a vontade da carne, que é a vontade do mundo, e a vontade do mundo desagrada a Deus. Quando você trabalha para abandonar essas coisas, a Bíblia diz que Deus não é injusto. Ele não é. E ele não esquece daquilo que você faz. Ele não esquece. Porque nós temos que entender uma coisa. Deus, ele sempre fala ao nosso coração. Se vai ter alguém para ouvir, vai ter várias pessoas. Mas se vai ter pessoas para obedecer, isso já é menos pessoas.
Mas essas pessoas que obedecem, Deus ele fala que vai ser justa com elas. E ele não vai esquecer tudo o que essa pessoa está fazendo. O ouvir, o praticar e o obedecer à palavra de Deus. E ele diz, né? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste ainda e serviu aos santos. Versículo 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então, olha como que Deus, ele novamente, né, vem falando através da palavra. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho muita dificuldade para ler. Mas, gente, nós temos que entender uma coisa. A gente tem que desejar, a gente tem que querer uma coisa. Eu gosto de ver o ser humano, que o ser humano ele sempre consegue sobressair de qualquer situação. O ser humano ele tem esse poder de adaptação, ele tem esse poder. Então, quando o ser humano ele quer muito uma coisa, ele deseja muito uma coisa, ele consegue. Por mais que ele caia uma vez, duas vezes, três vezes, mas se ele colocar na cabeça que ele quer, ele consegue. Isso é esforço. Isso é esforço. O esforço de querer alcançar alguma coisa. O esforço de querer receber algo. E Deus ele vê isso como fé. Ele vê isso como fé. E a Bíblia diz que nós temos que desejar continuamente, mostrando até o final a mesma diligência, que é o zelo, que é o cuidado, né? O zelo quer dizer cuidado. Para com a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolente, para que nós não venhamos nos tornar indolente, mas o que Deus ele quer, pastor? Que não venhamos ser indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Pastor, quem é que herda a promessa? É aquele que ouve e desiste? Não. Deus não quer que você seja uma pessoa indolente, não. Pastor, quem é que toma posse da promessa? É aquele que ouve e faz do seu jeito? Não. Os que tomam posse são aqueles que imitam, aqueles que usaram a fé, que obedeceram, que passaram por luta, mas acreditaram na promessa. A Bíblia fala de um versículo da mensagem que fala sobre José. A Bíblia fala que José era um homem sonhador. Mas não quer dizer que o sonho que ele teve ia acontecer de forma fácil. Não. Você vê que Deus deu para ele um sonho que só Deus podia realizar, e ele contou para a família dele. A família dele, não entendendo, fez o quê? Jogou ele dentro do poço. Depois de ter tacado ele dentro do poço, vendeu ele como escravo. E você vê tudo o que aconteceu com ele. Ele foi preso, foi colocado dentro do calabouço, ele foi preso. Então, todas as coisas que aconteceu com ele, mas a fé é o que permaneceu. Pastor, o que é a fé? Foi ele olhar porque tacaram ele dentro do buraco? Foi olhar porque prenderam ele? Foi olhar porque vendeu ele como escravo? Não. Foi acreditar na promessa de um sonho que era muito grande. E o único que podia dar aquele sonho era Deus. Era a situação que José vivia. Só Deus podia realizar aquele sonho. Então ele entendeu, foi Deus quem me deu. Então se foi Deus quem me deu, só ele pode realizar. Então a fé dele fez ele acreditar em todo o tempo. Mesmo dentro da fossa, ele acreditou. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, ele acreditou. Mesmo sendo preso quando ele estava lá no Egito, mesmo assim ele acreditou. Então ele nunca desistiu da promessa. Como eu e você, nós não podemos desistir da promessa. E qual é a promessa de Deus para a nossa vida? É a salvação da sua alma. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Mas pastor, eu tenho um monte de sonhos. Sim, eu sei que você tem sonhos. Mas a promessa de Deus é a salvação. Mas e os meus sonhos? Deus fala, eu acrescentarei para você. Mas o sonho de Deus, o propósito de Deus é a salvação da sua alma. É por isso que o título diz, as coisas melhores são pertencentes à salvação. Então, de todas as coisas que você vai obter, de todas as coisas que Deus vai fazer você alcançar, de você tomar posse, você tem que entender que de todas elas, a melhor é a salvação. Porque nós temos que entender isso.
Pastor, Deus ele quer que eu venha ter condição para colocar meu filho na faculdade, ter um casamento do meu sonho, casar da forma que eu queria, viajar, abrir meu próprio negócio, ser curado, ter meu filho liberto, ter minha família unida. Pastor, Deus, ele quer isso. Mas você tem que entender que de todas estas coisas, as melhores coisas estão na salvação. Está na salvação. Porque é o que diz a Bíblia, né? É o que diz a Bíblia. As melhores coisas pertencem à salvação. As melhores coisas. Pastor, mas por que as melhores coisas pertencem à salvação? Porque se nós colocar em prática a palavra de Deus, Deus nos ensina assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aí Deus fala assim, ó: e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca a salvação e a justiça, você vai começar a entender que as melhores coisas pertencem à salvação. Porque você já entendeu de uma vez por todas que nada, nenhum deslumbre do mundo, que nada que o mundo te oferecer vai ser maior do que a sua salvação. Porque Deus já colocou no seu coração que o maior de todas elas pertence à salvação. Não é o que o mundo vai te oferecer, mas é o que a salvação vai proporcionar para você. Se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então o propósito de Deus é a sua alma, é salvar você. Quando você entender o propósito de Deus, você vai ver Deus operar na sua vida. E muitas coisas vão acontecer e você mesmo vai dizer, olha, tem coisa que eu nem pedi e aconteceu. Mas você está começando a entender que as melhores coisas pertencem à salvação. Porque Deus sabe que você precisa de todas as outras coisas. Mas você tem que entender o que Deus ele quer para você. Porque o nosso propósito não é viver os nossos sonhos. O nosso propósito é viver os sonhos de Deus. O nosso propósito não é fazer a nossa vontade. O nosso propósito é fazer a vontade do nosso Deus. Então, o que é a vontade do nosso Deus? Qual é o propósito do nosso Deus? Qual é o sonho do nosso Deus? A salvação. Esse é o propósito de Deus. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas continuando, eu vou dar continuação à mensagem. Eu vou continuar. Eu ia parar por aqui, mas eu vou continuar. Olha o que diz a Bíblia. Continuando, né? Hebreus capítulo 6, no versículo 13. Eu só vou dar continuidade. Diz assim, ó. O título dessa mensagem. A imutabilidade da promessa de Deus. Pastor, o que é isso? A promessa de Deus, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. O que está escrito aqui vai acontecer. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, por isso, da imutabilidade da promessa de Deus. Olha o que diz no versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, olha o exemplo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha Deus. Então, quando Deus ele fez uma promessa para Abraão, ele vendo que não tinha nenhum nome maior para jurar, porque quando a gente vai jurar por alguém, a gente vai jurar por uma pessoa maior do que a gente, né? Maior. E Deus olhando, né? Vou jurar porque eu vou jurar por mim mesmo, então. Olha isso. Ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Quer dizer, ele jurou por ele mesmo. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, presta muita atenção nesse versículo. E assim, depois de esperar, com paciência. Olha o que diz a Bíblia, tá? Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Olha o que diz a Bíblia. Pastor, aconteceu do dia para a noite? Não. Abraão ele teve que esperar com paciência. E ele esperando com paciência. Pastor, o que é esperar com paciência? É você acreditar que o que Deus falou vai acontecer. Não vai acontecer no seu dia. Fique em paz, não vai não. Vai acontecer no tempo de Deus. Mas a sua fé é acreditar que vai acontecer. Que vai acontecer. Vai acontecer.
Você tem que crer nessa palavra, você tem que acreditar nessa mensagem. Porque é o que Deus ele fala ao seu coração. Deus ele jurou para Abraão, dizendo, né? Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E quando Abraão ouviu essa mensagem, essa promessa do próprio Deus, o que Abraão fez, pastor? Ele esperou com paciência e obteve Abraão a promessa. Você quer obter a promessa que Deus fez na sua vida? O que ele faz na sua vida? Tenha paciência e espera. Se você ficar preocupado, não vai mudar nada. O que você tem que fazer é confiar em Deus. Mas pastor, sou uma pessoa muito... Gente, você tem que pedir a Deus calma, paciência. Você vai ter que pedir. Porque não vai acontecer no seu tempo. Não adianta você ser uma pessoa ansiosa. A sua ansiedade não vai trazer nada mais rápido. Não vai. Você tem que entender isso. Mas se você confiar e esperar em Deus, ele vai cumprir o que ele prometeu sobre a sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que crer. Para você crer, você tem que ter fé. Para você esperar, você tem que confiar em Deus. Você tem que esperar. Espere em Deus, confie em Deus. A sua vitória, ela é certa. Por quê, pastor? A minha vitória é certa porque eu sou bom? Não, porque você acredita na promessa. Você espera confiantemente no seu Deus. Quem vai te honrar vai ser Ele. Quem vai libertar os seus filhos vai ser Ele. Quem vai abençoar a sua vida financeira vai ser Deus. Quem vai salvar você vai ser Deus, porque é Ele quem fez a promessa. E se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas você tem que acreditar na promessa. Você tem que acreditar na palavra. A palavra de Deus não cai por terra. Ou você vive a fé, ou você não vive a fé. Esses tempos aqui na live eu até falei para vocês que quem crê está salvo. E quem não crê, ele já se condenou, ele mesmo. Não tem como a pessoa falar, olha pastor, o pastor que apontou o dedo e falou para mim que não estou salvo. Ninguém tem poder para fazer isso. Ah não, meu vizinho falou que eu... Gente, o que a Bíblia fala é uma coisa só. Quem crê está salvo. E quem não crê já está condenado. Crê no quê, pastor? Na palavra, gente. Na Bíblia sagrada aqui, ou na Bíblia. Porque ou você crê nela, ou você não crê. Ou você acredita no que Deus está falando com você, ou você não acredita. Porque Deus faz promessas. A questão é se você vai ter paciência e você vai confiar no seu Deus. Porque se você tiver paciência, como Abraão teve, depois de Deus ter feito para ele uma promessa, e ter esperado, a Bíblia fala que Abraão obteve a promessa. Continuando no versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. Nós, homens, juramos por aquilo que é superior. Deus, ele jurou por ele mesmo. Ele mesmo. Aí diz assim, ó. E o juramento servindo de garantia. Olha isso. O juramento, ele serve como garantia para eles, a fim de toda contenda. Então, quando existe uma contenda, quando alguém está falando assim, não aconteceu isso e tal, e a pessoa, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Então, quando a pessoa faz isso, então ela está colocando aquilo ali como uma garantia, que não fui eu. Então, quando Deus ele fez uma promessa para você, sabe qual que foi a garantia que ele colocou? O nome dele. Eu estou garantindo, Deus falando para você, é Deus falando, eu estou garantindo para você que o que eu falei vai acontecer e vai se cumprir sobre a sua vida. Recebe isso como Deus falando para você hoje. Como Deus falando para você hoje. Então, se o homem ele usa um nome superior para jurar, e através daquele juramento ele colocar como garantia, Deus está dizendo para você que o juramento que ele fez foi através do nome dele. E se ele falou, ele vai fazer, gente. Deus não é homem para mentir, não. Ele não é filho de homem para mentir, não. Ou homem para que se arrependa daquilo que ele falou, não. Ele não é. Se ele falou, ele vai fazer.
Você só tem que acreditar naquilo que ele disse para você, naquilo que ele fala ao seu coração. Mas continuando, diz assim, ó. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, para as pessoas entenderem que aquilo que ele falou vai acontecer, ele fez juramento. Você vê, Deus fez juramento. Nem precisava, mas ele fez isso para que as pessoas entendessem. Não, se Deus jurou, se Deus falou, vai acontecer. A questão é você acreditar. Porque até jurar ele jurou. Jurou como, pastor? No nome dele. Ele disse, eu juro por mim mesmo que aquilo que eu falei vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Às vezes você fala assim, mas pastor, vai acontecer o quê? Gente, todos que estão aqui têm propósitos. Não precisa Deus ficar me revelando aqui, fulano tal tá passando uma situação, ciclano tá passando outra. Não precisa Deus revelar para mim, para me ficar falando aqui na live, não. Todo mundo tem uma situação. Alguém quer vencer numa área, o outro quer vencer em outro, o outro quer vencer, o outro quer ser feliz, o outro quer o filho liberto. Então cada um sabe o seu propósito. O que eu tô aqui para falar para você é que Deus, ele jurou que vai fazer. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. Só entenda isso. Porque antes de eu falar para você aquilo que você tá passando, eu tô falando para você aquilo que Deus vai fazer. Porque o que você tá passando, você já sabe já. Mas eu estou mostrando para você aqui aquilo que o meu Deus vai fazer na sua vida. O que o Deus da Bíblia vai fazer na sua vida. O que ele vai fazer. E olha mais, para terminar essa mensagem, diz assim, ó. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, olha isso, que Deus minta. Vou repetir de novo esse versículo. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Olha isso, gente. Então, para você ver, Deus jurou. Ele fala sobre duas coisas. Ele jurou, ele não precisava fazer isso. Mas ele fez porque o homem, ele acredita mais naquilo que ele faz, né? Então ele jura como garantia. Então o que Deus fez? Eu vou jurar para vocês também. Eu juro que vou fazer. Qual que é a segunda coisa, pastor? Deus não mente, gente. Ele não mente. Deus não precisa mentir, não, gente. O que nós temos que entender, Deus não precisa mentir. Que às vezes a gente pensa, não, Deus está falando isso aqui só para me encorajar, para mim ficar servindo Ele mais. Gente, Deus não precisa disso, não. Deus não precisa disso. Quem mente é o ser humano quando ele quer alguma coisa em troca. Deus não precisa disso, não. Deus não precisa disso. Então ele está dizendo, eu juro, imagina Deus falando para você, eu juro que vou fazer na sua vida. O que eu prometi, eu vou cumprir na sua vida. Aí ele vem com a segunda situação, Deus não mente. É por isso que eu tenho plena certeza que vai acontecer na sua vida um milagre. Se você ouvir e obedecer o que eu estou mostrando para você dentro da Bíblia, é impossível que não aconteça na sua vida um milagre. Porque Deus jurou e ele não mente. Vai acontecer na sua vida. E ele fala uma coisa bem interessante no versículo 19 que eu vou repetir para você. Ele diz assim no versículo 19, a qual temos por âncora, escuta essa palavra, âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Agora olha isso. Lembra aquela mensagem que fala que o véu se rasgou, que Jesus conseguiu entrar do outro lado e passou do outro lado? É esse véu aqui que ele está falando. E a Bíblia fala que a nossa alma ela está com uma âncora. A nossa alma é uma âncora, presa nesse véu. Sabe quando a gente fala que o nosso alvo tem que ser Cristo? A nossa direção, os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo? A âncora, escuta isso, a âncora da alma que está segura e firme,
é o que penetra além do véu. Agora, olha isso, vai terminar a mensagem agora no versículo 20. Olha isso. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, no Santo dos Santos. Olha isso. Tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha isso. Então, o nosso alvo é Cristo. Se nós focarmos nele, você pode ter certeza. Você vai alcançar aquilo que eu mostrei para vocês na live passada. Que a oração de Jesus foi essa. Que aonde eu estou, estejam todos aqueles que o Senhor enviou para mim. Aqueles que acreditaram em mim. Então esse é o propósito de Deus hoje para a sua vida. Creia nessa palavra. Porque Deus está honrando a sua fé. É só você aceitar. Para você ver, Deus nem precisava fazer isso, gente. Eu vou dizer para você, Deus não precisava fazer isso. Fazer o quê, pastor? Jurar. Deus não precisava fazer isso. Mas ele vendo a nossa situação, nós seres humanos, ele jurou para que nós possamos ter certeza. Aí ele vem embaixo e fala, olha, duas coisas, eu jurei e outra coisa, eu não posso mentir. Você acredita que Deus não pode mentir? Você crê que Deus é poderoso o suficiente para mudar a sua história? Quando eu falo mudar a sua história, é salvar a sua alma e acrescentar na sua vida aqui nessa terra tudo o que você precisa? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você recebe de Deus essa mensagem? Deus vai honrar a sua fé. Porque Deus tem propósito na sua vida. Entenda, gente, você não está aqui por acaso. Não existe essa questão de acaso. Você está aqui porque Deus te direcionou. A Bíblia diz, né, que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então, se hoje você está aqui, você pode ter certeza, o próprio Deus enviou você. E se Ele te enviou aqui, é porque Ele queria falar ao seu coração. E eu tenho certeza que Ele falou com você nessa noite. Então, recebe essa palavra. Porque quem te honra é Deus. Ele prometeu e ele não pode mentir. E ele é poderoso para realizar na sua vida muito mais do que você sonhou ou até mesmo pediu. Ele é Deus. Ele é poderoso. Recebe na sua vida. Porque essa é a fé que move a mão de Deus. Essa é a fé que move montanhas. Amém, gente? Então, se você recebe essa mensagem, coloca no seu coração e pensa com você aí agora. Pensa com você agora. O meu Deus jurou. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Você vai pensar aí agora. O meu Deus não mente. Ele não mente. E você pensando isso, você vai digitar com fé nesses comentários. Mas como eu falo, sempre eu falo na live, digita com fé, gente. Fala assim, ó. O meu Deus não mente. Digita com fé. Porque ele não mente, gente. Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de todas as pessoas, ele não mente. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Glória a Deus! Amém, gente? Olha o povo da fé, eu recebo em nome de Jesus. Cadê? Eu creio, recebo em nome de Jesus. Eu recebo dessa porção. Olha que benção. Amém, amém, amém. Forte. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe vocês. Igual a irmã Luciana colocou ali, ó, mas digita com fé. O meu Deus. E pode digitar com fé mesmo. O meu Deus não mente. Ele não mente. Ele vai cumprir sobre a sua vida tudo aquilo que ele falou. Você só tem que fazer como Abraão, né? O que Abraão fez depois que ele ouviu a promessa, pastor? Esperou com paciência. E quando ele esperou com paciência, a Bíblia fala, ele obteve a promessa. Quer obter a promessa?
confia em Deus e espera no Senhor, porque a sua vitória depende dele. Amém, gente? Vitória depende dele. Maria de Nazaré, o meu Deus não mente. Roberto, o meu Deus não mente, glória a Deus. Olha que vitórias. O povo de Deus é uma bênção, vocês são uma bênção, gente. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu não faço reunião, né? Não faço reunião pela quantidade de pessoas. Para mim, não importa. A pessoa que Deus enviou ali, a gente faz, né, aquilo que tem que ser feito. Se a pessoa veio para ouvir a voz de Deus, então ela vai ouvir. Se a pessoa veio para ser alimentada, ela vai ser alimentada. Então isso é na igreja onde eu estou. Se tem muita gente, a gente prega. Se tem pouca pessoa, a gente prega. Na live aqui no YouTube, se tem muita gente, a gente prega. Se não tem ninguém, a gente prega do mesmo jeito e acredita. Quando acabar a live, alguém vai ver. E quando vê, é aquela pessoa que Deus enviou e aquela pessoa vai ser abençoada. Pronto. A minha fé é só essa. Não é quantidade de pessoas. É saber que o propósito que Deus colocou no meu coração